Fala pessoal, beleza? Um pedido recorrente dos meus alunos era: Leandro, nos ensine a consumir uma API de terceiros, e o meu objetivo com essa sessão é atender a esse pedido. Na real, pretendo ir um pouco além. A gente vai aprender a consumir nada mais nada menos que a API do ChatGPT e o seu fascinante universo. Ao longo dessa sessão, iremos explorar desde o que é o ChatGPT até a criação de uma aplicação totalmente funcional para interagir com essa poderosa ferramenta. Vamos começar desvendando o que é exatamente o ChatGPT. Em seguida, conheceremos a API do ChatGPT, compreendendo como ela funciona e como podemos utilizá-la para integrar a capacidade de geração de texto do ChatGPT em nossas aplicações. Para dar os primeiros passos práticos, aprenderemos a criar uma API Key, um passo essencial para consumir a API do ChatGPT de maneira segura e controlada. No Postman, exploraremos como consumir a API do ChatGPT, entendendo os diferentes endpoints disponíveis e experimentando as diversas possibilidades oferecidas por essa integração. Em seguida, exploraremos a configuração necessária, começando pelas classes e estruturas que facilitarão o consumo da API do ChatGPT. Conheceremos o Hash Template, uma poderosa ferramenta que simplificará a interação com a API, e criaremos o bin do Hash Template para otimizar o nosso código. A segurança é uma prioridade e, para isso, criaremos variáveis de ambiente para armazenar informações sensíveis, como a chave secreta do ChatGPT. Em seguida, modelaremos os VOs de Request e Response, que representarão as informações transmitidas entre nossa aplicação e o ChatGPT. Posteriormente, criaremos um serviço responsável por consumir a API do ChatGPT, e para permitir o acesso via HTTP, criaremos também um controller que permitirá a interação facilitada da nossa aplicação com o ChatGPT. Por fim, executaremos nossa aplicação e testaremos as funcionalidades no Postman, garantindo que tudo funcione de acordo com o esperado. A partir da próxima aula, faremos uma imersão prática e envolvente nesse mundo de integração de APIs com o ChatGPT. Então é isso, até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? O que é o ChatGPT? Creio que essa aula seja desnecessária, porque provavelmente todos vocês já sabem o que é ChatGPT, mas de todo modo eu vou resumir um pouquinho para quem não sabe. Basicamente, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que te ajuda a responder diversas perguntas de qualquer que seja o tema que você queira saber, seja sobre um problema de codificação que você pretende resolver, uma pesquisa sobre história, alguma coisa sobre uma linguagem de programação, enfim. Qualquer que seja a pergunta, inclusive ele pode responder para a gente o que é o ChatGPT. E vamos perguntar para ele. E ele vai nos responder que é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI e é baseado no Generative Pre-trained Transformer, por isso GPT, e que a versão 3.5 é a versão mais atual, né? Que é o que essa interface representa. E aqui ele repete mais uma vez que GPT se refere ao Generative Pre-trained Transformer, e Transformer é a arquitetura de rede neural na qual ele se baseia. E o objetivo dela é trabalhar com linguagem natural mais próxima da linguagem humana, né? É bem parecido com o que uma pessoa realmente lhe responderia. A principal característica dele é o seu treinamento prévio em uma ampla variedade de dados textuais antes de ser afinado para tarefas específicas. E o que significa que o modelo foi exposto a grandes quantidades de texto de diversas fontes da internet, permitindo entender e gerar texto em linguagem natural. Resumindo a história, ele aprendeu com um monte de conteúdo na internet e agora, cada input que a gente faz nesse campo aqui, a gente também está alimentando ele vai aprendendo com isso. E ele pode ser usado para uma variedade de tarefas, como responder perguntas, gerar texto criativo, oferecer assistência em programação, tradução de idiomas, dentre outras aplicações baseadas em linguagem natural. E ele é projetado para interagir com os usuários em linguagem natural e fornecer respostas contextuais.
Então, a gente pode fazer diferentes testes. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode pedir ele para criar um esqueleto de código, uma estrutura básica de código, de como integrar, por exemplo, qualquer que seja a linguagem. Vamos pedir para ele fazer em Rust. Implementar um código em Rust que se integre com a API do ChatGPT. Vamos especificar aqui para ele, desenvolva um código em Rust que consuma a API do ChatGPT. E aí a gente vai mandar ele gerar isso para a gente. E aqui ele explica todo o passo a passo do que a gente precisa fazer em Rust para consumir a API do ChatGPT. Aqui está o código, você pode se basear nisso daqui e começar a codificação. Então é uma ferramenta muito poderosa e basicamente é isso. Se você quiser perguntar outras coisas também, podemos perguntar. Em que ano o homem pisou na Lua? E aí ele vai dizer: eu quero aprender alguma coisa sobre Agile. No que eu devo focar para aprender Agile? E aí eu especifico mais detalhadamente o que eu quero. Liste apenas 5 pontos principais. Se eu quiser refinar e falar para ele assim, coloque apenas em 10 linhas, coloque um texto que eu consiga ler em 4 minutos, alguma coisa do tipo, também é possível. E vamos mandar a pergunta e aí ele vai falar o que eu preciso aprender e todos os detalhes básicos. Que no caso, preciso aprender sobre manifesto ágil, métodos ágeis como Scrum e Kanban, papéis e responsabilidades, e aqui ele fala também, ciclo de desenvolvimento, feedback, melhoria contínua. Enfim, qualquer coisa que você precise, ele vai responder. Essa é uma aula que provavelmente vocês já fizeram algum tipo de exercício, já brincou um pouco com a ferramenta, mas para quem ainda não conhecia, é isso que é o ChatGPT. Então é isso aí, até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai conhecer a API do ChatGPT. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para ficar mais fácil de vocês lerem. E aqui está a página inicial, um tutorial, exemplos, você pode explorar. Enfim, mais detalhes aqui. Aqui está a documentação, todos os detalhes da documentação. Podemos fechar isso daqui. API Reference, Examples. E o que mais é interessante para a gente é o Playground. A gente pode clicar em Playground. Aqui tem o Fine Tuning, que é para você customizar o ChatGPT. Enfim, isso aqui a gente não vai abordar nesse momento. Aqui está a API de referência. E você pode dar uma estudada aqui também, que vai te explicar todos os detalhes. Vou fechar isso daqui e isso aqui. Aqui está o Playground, que é o que a gente pode testar. A gente pode verificar diferentes coisas a respeito. A gente tem o modo, que os modos são Chat, Completo e Edit. Esses dois últimos aqui é versão legada. Provavelmente eles vão remover isso daqui. Lembra quando eu falei sobre versionamento de API? Esses dois endpoints aqui provavelmente serão removidos na versão futura. E eles só mantêm aí por versionamento. Aqui é o modelo, que é o modelo mais atual, né, que é o GPT 3.5 Turbo, e tem também o 16K. Nos testes que eu fiz, eu usei o 3.5 Turbo, então a gente vai usar ele. Aqui tem a temperatura. Temperatura é o quão criativo o ChatGPT deve ser. Se você quiser que ele tenha a resposta mais ousada possível, você pode aumentar esse número aqui. Ou se você quiser que ele dê respostas mais precisas, sem ousar muito, você vai diminuir isso daqui e as respostas vão ser mais sensatas do que o normal. Para cá, se você aumentar acima de 1, você pode ter respostas bem malucas. Maximum Length, que é a quantidade de caracteres, 256. Stop Sequences, enfim, tem mais detalhes aqui que no momento não é interessante para a gente, não vamos nos focar nisso. Então vamos adicionar a primeira mensagem. A primeira mensagem que a gente vai adicionar pode ser qualquer coisa que você queira testar. Por exemplo, vamos perguntar para ele o que são linguagens de programação. Beleza, e a gente adiciona a interrogação.
Add Message, você pode adicionar mais de uma mensagem, a gente vai mandar só uma. E aqui é o papel que a gente está utilizando. Podemos submeter, submit. Um detalhe, pessoal, se você estiver usando o ChatGPT há mais de 3 meses, você vai precisar criar uma nova conta ou não vai funcionar. Repetindo, se você estiver usando o ChatGPT há mais de 3 meses, você não vai ter essa resposta aqui. Precisei criar uma conta nova só para ensinar isso aqui para vocês. Ou você precisa pagar. Sem pagar, você vai ter essa outra resposta aqui, que eu vou também no Playground aqui. Isso aqui é uma conta que eu uso há mais tempo. E eu vou repetir a mesma pergunta, add message, submit, e eu vou ter uma resposta. Que eu já atingi o meu limite de uso gratuito e para continuar usando preciso pagar. Ou seja, como já tem mais de 3 meses que eu criei essa conta, ela não vai funcionar e eu não vou conseguir integrar ela com o ChatGPT. Para fazer isso, eu precisaria fazer um upgrade aqui e pagar para usar. Beleza? Então, se você estiver usando o ChatGPT há mais de 3 meses, você vai precisar criar uma nova conta ou não vai funcionar. Beleza? Estamos entendido? Perfeito. Então, essa é a API do ChatGPT e na próxima aula a gente continua. Fala pessoal, beleza? Para consumir essa API, para usar o que a gente faz aqui no Playground, no Postman ou em qualquer que seja a linguagem de programação, a gente precisa criar uma secret. Essa secret é uma forma de você se autenticar na API do ChatGPT. Para isso, você vai vir aqui em Personal e você vai clicar em View API Keys. Beleza? Está abrindo aqui a aba de API Keys. Perfeito, aqui eu já tenho uma API Key criada. Para criar uma API Key é o mesmo processo, você vai vir aqui em Create New. E aí você define o nome da sua API Key, Full Guess. E aí você clica em Create Secret Key. Ele vai criar a secret para você e vai copiar ela para a memória. Você vai pegar isso e vai salvar em um arquivo de texto para você utilizar posteriormente, beleza? Sem fazer isso, você não vai conseguir fazer requisições para a API do ChatGPT, seja através do Postman ou seja através de qualquer que seja a linguagem ou framework. Você precisa disso para poder conseguir testar. Então, faz esse processo, clica aqui em Create Secret Key, copia para um bloco de notas e deixa isso guardado porque você vai precisar. Perfeito? Então, é isso. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai consumir a nossa API no Postman. Para isso, a gente vai vir aqui no cantinho, no canto superior direito, View Code. E aqui tem o código em Python, tem o código em Node.js, tem o código em JSON e tem em C URL. Clique nessa opção e aí você vai copiar isso daqui. Copy. A gente vai abrir o Postman e vamos clicar em Import. Aqui tem várias opções, você vai escolher a opção Raw Text. E aí você cola aquele código lá. Continue. Import. E ele já vai montar para mim a requisição com os authorizations, os headers que a gente precisa, o body da requisição. Se tivesse outros tipos de scripts, ele também setaria aqui. O que nos importa é apenas o body. Ele tem o model, temos as mensagens, a que a gente mandou e a que a gente recebeu de volta. E isso daqui a gente pode remover, que é o Row Assistant novamente, e aí a resposta. Pode remover isso daqui, é opcional. Isso daqui é a temperatura, né? Enfim, outras variáveis aqui que a gente não precisa se preocupar com elas. Apenas isso daqui é suficiente. Se eu mandar uma requisição agora, eu vou ter problema de autenticação. A gente pode inclusive testar. Send. Ok? Você proveu uma API Key incorreta. Por favor, verifique a sua API Key ou gere uma nova e sete ela corretamente. Então, a gente vai criar essa variável OpenAPI Key.
Para isso, a gente precisa de um environment. Então, a gente não tem nenhum environment, a gente vai clicar aqui, Add, e a gente vai criar um novo environment, que é onde a gente vai armazenar variáveis de ambiente. ChatGPT. Beleza, o nome da variável é o que a gente acabou de copiar. Open API Key. O valor, adivinha qual que é o valor? É o que eu pedi para vocês armazenarem aí em um bloco de notas e alguma coisa do tipo. E aí você vai setar a sua API Key. A gente tem o modo default, que é o texto plano, você consegue ver os valores. E temos no modo secret, em que ela fica criptografada e eu não consigo ler. Beleza? Definido, posso salvar, aqui é o valor inicial e o valor corrente, que é o mesmo valor, save. Perfeito. Agora que a gente já fez isso, a gente volta na nossa requisição, selecionamos o environment aqui no canto superior direito, ChatGPT, e agora a gente já tem acesso às variáveis de ambiente. Para isso, podemos adicionar entre chaves, que ele já vai conseguir pegar. Perfeito. Agora, pessoal, é só a gente mandar essa request. Vamos verificar se dessa vez funciona? Um detalhe, pessoal, é que a gente tem um limite de caracteres que a gente pode usar diariamente, ou não vai funcionar, vai devolver uma resposta muito demorada, enfim. Portanto, a gente vai fazer uma pergunta um tanto quanto simples, que é para não consumir esse limite de texto que a gente precisa. Vou perguntar para ele qual é o nome dos imperadores brasileiros. Inclusive aqui está errado, é com Z. Provavelmente ele conseguiria se achar, mas vamos deixar correto. Perfeito. E vamos mandar essa requisição para ele. Assim ele vai gerar um texto de resposta menor e a gente não vai consumir todos os nossos recursos rapidamente. Send. Uma eternidade depois. Ok. Ele devolveu a resposta e aqui está. Dom Pedro I, Dom Pedro II. E ele, inclusive, colocou o nome completo deles. Perfeito. Então, a gente conseguiu consumir a API, né? E é isso aí. Até a nossa próxima aula. Fala, pessoal. Beleza? Continuando nessa aula, a gente vai criar um projeto que vai consumir a API do ChatGPT. Para isso, clique em File, New, Spring Starter Project, e aqui está o nome da aplicação que ele sugere, e a gente vai criar a nossa aplicação. O nome desse cara vai ser ChatGPT Spring Boot Java Integration. Vamos desmarcar Use Default Location e aqui eu vou colar o endereço de onde a gente vai salvar esse código. Colo o endereço de onde a gente vai salvar o código, Ctrl V, Browse, é isso daqui mesmo, cancelo. E agora a gente vai definir mais algumas informações do nosso projeto. O projeto vai ser Maven, você pode escolher Gradle Groove ou Gradle Kotlin. O empacotamento vai ser jar e a linguagem Java. A versão que a gente vai utilizar, a gente vai marcar aqui o 21, mas a gente vai voltar para a versão 20, que é a que eu tenho instalada no momento. O nome do empacotamento vai ser br.com.erudio. O nome do artefato vai ser esse mesmo nome aqui. A versão 0.0.1 Snapshot. Aqui eu posso remover essa descrição. Ctrl C. Ok, aqui ele está falando que o último segmento do diretório precisa ser isso daqui. Então vamos clicar em Browse. E aqui dentro a gente vai criar uma nova pasta com o nome do projeto. Select Folder. Select Folder. E agora, pelo menos em teoria, ele deveria parar de reclamar, né? Agora ele se achou. Beleza, vamos clicar em próximo ou next. E agora a gente vai escolher quais dependências que a gente precisa. A gente vai precisar do Spring Web. E se você quiser também, pode usar o DevTools. Deixa eu pesquisar aqui por aqui já está aqui, ó, Developer Tools.
Mas não é esses caras aqui não. Spring Boot DevTools. Spring Boot DevTools e era isso. Então são duas dependências apenas que a gente vai adicionar. Vamos clicar em Next e agora vamos clicar em Finish. Ele vai criar o projeto para a gente, isso vai levar algum tempo. Ele usa em background o Spring Initializer. Se você está utilizando a IntelliJ ou qualquer outra ferramenta, você pode simplesmente usar o Spring Initializer e depois importar o projeto. Beleza, aqui está. A gente vai mudar aqui no POM, porque a gente vai usar a versão do Java menor que o 21, 20 apenas, porque eu só tenho até a 20 instalada nessa máquina. Perfeito, e aqui tem um erro muito comum, é que ele fala que a JRE disponível para esse cara é uma outra JRE diferente da que a gente está utilizando. No caso, a 19. Então, como a gente resolve isso? Build Path, configure Build Path. Cuidado para não clicar nessa primeira opção. E aqui você tem a JRE instalada e tem as demais, né? Você vai clicar sobre ela, isso fica na aba Libraries, na terceira aba aqui, Edit. E aqui tem o Java 19, que é o default da IDE no momento. E você pode escolher uma nova JRE. Então a gente clica aqui e aqui tem todas as JREs disponíveis. E aí você poderia vir aqui em Instala de JREs e adicionar uma nova, por exemplo, a de número 21. Eu posso vir aqui, duplicar, colocar o nome aqui 21. 21, ele está reclamando porque não existe esse diretório, não tem a 21 aqui instalada na máquina. Então você colocaria o caminho aqui, o JRE Home, e aí você iria no diretório e pesquisaria por ela. No caso, não tem a 21, então não vai dar certo, mas se você tivesse instalado, seria esse passo. Aí você clicaria em Finish e estaria tudo ok. Beleza. No caso, a gente vai usar a 20 mesmo, não precisamos duplicar. Vamos aplicar as alterações e fechar. A gente vai usar o Java 20 e vamos clicar em Finish. Apply and Close. Ok, já mudou aqui e já está alterado. Antes da gente prosseguir, uma última coisa que eu gosto de fazer, que é mudar o nome da classe main para um nome mais enxuto. Vou chamar apenas de Startup. Beleza. Ele vai refatorar, vou clicar em Finish. Yes, e era isso. Ele muda lá e também muda nos testes. Feito. Agora, pessoal, a gente já pode começar a nossa codificação e criar as nossas classes, enfim, configurar tudo para a gente conseguir consumir a API do ChatGPT. Beleza? Então é isso aí, até a próxima aula. Fala, pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai criar as classes de configuração responsáveis por possibilitar o consumo da API do ChatGPT. O que a gente precisa setar nessas classes de configuração? A gente precisa setar o mesmo que a gente setou aqui no Postman, que é a authorization e passar a API Key. A gente precisa criar uma variável de ambiente para armazenar essa variável e a gente precisa passar no body o modelo de algoritmo que a gente vai utilizar e a URL, que é essa URL aqui. Perfeito? Então vamos para a IDE e vamos implementar isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo pacote aqui de configurações. New, na verdade a gente pode criar direto a classe e já especificar o pacote que ela vai ficar, que é o br.com.config. Beleza? Aqui a gente vai definir o nome da classe, que é OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT. Config. Ok, Enter. Criada a classe, a gente vai adicionar um @configuration para dizer para o Spring Boot que essa classe armazena configurações e ele precisa ler essa classe quando for inicializar o Spring. Enter, segunda opção. Perfeito. Agora a gente vai definir algumas configurações que a gente precisa setar nesse cara. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a ferramenta de log. Private logger
Ctrl Shift O para adicionar a importação, ele não aceitou. A gente vai usar o Java Util Login, quarta opção. Beleza, chamado logger, que vai ser igual a logger.getLogger. E aí a gente passa o nome da classe, que é OpenAIConfig.class.getName. Terceira opção aqui. Perfeito. Dessa maneira a gente vai criar o logger da classe. Deixa eu expandir isso daqui para ficar mais fácil de vocês lerem aí. De toda maneira, eu vou jogar isso para a linha de baixo, daí fica mais fácil de ler. Beleza. Agora a gente vai adicionar a nossa API Key, a leitura da nossa API Key. Então, string open API Key, ponto e vírgula. E agora, pessoal, a gente vai pegar essa configuração. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o @value. Para isso, a gente vai passar uma string aqui com esses valores. Ctrl Shift O para adicionar a importação. E vamos lá. Para ler uma variável de ambiente, eu preciso do cifrão, que daí ele consegue ler as variáveis de ambiente. Beleza? Muito cuidado para não colocar o nome errado. Vai ser OpenAI.API.Key. Beleza. Copio isso daqui e por enquanto vamos deixar essa classe desse jeito. E antes de prosseguirmos, a gente vai configurar o nosso arquivo de properties. Vamos vir aqui em Resources, tem os templates, tem os static. Se você não quiser deletar e futuramente quiser, por exemplo, criar uma página em TimeLeaf para consumir a API, você pode deixar isso daqui. Eu não vou fazer isso, então eu vou apagar. Beleza, eu não gosto de usar properties, então eu vou mudar a extensão aqui de properties para .yaml. Vamos abrir esse cara e vamos adicionar essa key aqui. Ctrl C, essa chave, nessa propriedade aqui, Ctrl V. Perfeito, a gente tem a OpenAI, enter, 1, 2, 3, 4. Lembrando que indentação é muito importante. Mais dois pontos, enter, 1, 2, 3, 4, key. E aqui você vai colocar a sua chave. Aqui eu falei para você guardar em um arquivo de texto. E aí é aquele código todo... Enfim, é algo parecido com isso daqui. Então a gente vai setar essa aqui. E a gente também precisa setar o model. Então antes aqui, 1, 2, 3, 4, model, dois pontos e... a gente vai voltar no Postman e vamos copiar esse model aqui. Ó. Beleza, eu copio isso daqui. Voltando para a IDE, a gente cola o GPT-3.5-turbo. E era isso. Se você estiver vendo isso daqui há mais alguns meses ou um ano, alguma coisa assim, pode ser outra versão vigente. E quando você importar aquele código CURL no Postman, ele já vai dizer para você, já vai setar aqui, é só você pegar e copiar, não tem erro. Beleza, setamos o model, setamos aqui. Agora a gente precisa setar também a URL, que é a URL da API, onde você pega isso outra vez no Postman, que é isso daqui, ó, api.openai.com/v1/chat/completions. Eu copio isso, volto para a IDE e colo aqui. Perfeito, pessoal. Só que tem um problema. Não é muito interessante a gente colocar as nossas credenciais fixas no código, até porque a gente vai commitar isso, e no meu caso eu vou commitar isso para o GitHub. Como é um ambiente de teste e eu estou apenas brincando, não seria um grave problema, mas você já deve saber como lidar com isso em um projeto mais sério. Uma das possibilidades, não vou dizer que é a melhor, mas é uma das que existem, é usar uma variável de ambiente na sua máquina. Aí você cria a variável de ambiente no Windows, ou no Mac, ou no Linux. Se você não estiver usando o Windows, aí você vai ter que pesquisar como fazer isso, beleza? E aí você define o nome da variável de ambiente. Lembra lá no Postman que a gente criou uma variável de ambiente? Que está aqui, inclusive, no ChatGPT. Se você não conseguir visualizar isso aqui, basta você clicar nesse olhinho aqui no canto, pertinho do ícone de fechar. Clique nele
E aí você tem o environment em uso, você clica em Edit e ele vai abrir aqui. Vou copiar esse nome aqui. Perfeito. O que você vai fazer? Você vai colocar entre chaves o nome da sua variável e o Spring Boot vai pegar isso aqui dinamicamente das variáveis de ambiente do sistema operacional. Uma vez que ele faz isso, o nosso OpenAI Config consegue ler isso desse arquivo aqui de forma transparente. Isso aqui é recuperado, beleza? Na próxima aula a gente continua, tem mais uma etapa de configuração aqui, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Fala pessoal, beleza? O que é o Hash Template? Bom, ele é uma biblioteca do próprio Spring Framework para consumir APIs. Se você não sabe exatamente o que é o Hash Template, quer se aprofundar mais além do que a gente vai fazer aqui, basta você vir no Google e digitar REST Template ou vir ao ChatGPT e perguntar para ele o que é o REST Template. Eu abri os links principais aqui e aqui a gente tem a documentação da classe REST Template explicando como ela funciona, os construtores, métodos e por aí vai. Vale a pena dar uma conferida se você quiser se aprofundar um pouco mais. Aqui tem um guia do Biodang sobre como usar o REST Template. Tem um overview, tem alguns detalhes, enfim, um exemplo com JSON, enfim, todos os detalhes que você quiser aprender aqui, o básico, você vai conseguir ver nesse post do Biodang. Então, vale a pena dar uma conferida também. É bem completo. Tem uma outra postagem aqui do reflectoring.io. Então, vale você olhar aqui. Tem um código também no GitHub para você conferir. Enfim, tem diversas opções. Está implementado em Java, mas com algumas adaptações você consegue fazer o mesmo no Kotlin. E aqui tem um outro tutorial do Tutorials Point explicando o que é e como funciona o REST Template, enfim. Vale a pena você dar uma conferida se você quiser se aprofundar. E se você não gosta de saber muitos detalhes, gosta mais da parte prática, então bora para a próxima aula ver como isso funciona na prática. Então até lá! Fala pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai continuar com a implementação do nosso OpenAI Config e a gente vai adicionar aqui as configurações do REST Template. Para isso, a gente vai criar um novo bin, então para isso, @bin REST Template está no pacote Org Spring Framework Web Client, já vem por padrão. Chamado template, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Perfeito. Por enquanto a gente vai adicionar um return aqui. E vamos retornar apenas um null, só para não ficar aparecendo mensagem de alerta. Perfeito, aqui a gente vai logar, né? Vamos dizer que está sendo inicializado o REST template, info, e aqui a gente adiciona initializing REST template. Beleza, só vamos logar isso daqui. E aqui a gente vai inicializar o REST template. Ctrl V, REST template, chamado REST template, que vai ser igual a um new REST template. Perfeito. Agora a gente adiciona as configurações desse cara. REST template .getInterceptors .edge e aqui a gente passa uma lambda function. Para isso a gente vai abrir e fechar parênteses, vamos adicionar aqui uma setinha, abrir e fechar chaves e aqui dentro a gente vai passar a nossa função. Vou jogar isso aqui para a linha de baixo, aqui a gente já vai botar um ponto e vírgula para a gente não esquecer posteriormente. E era isso. Vou expandir isso daqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí. E a gente vai definir alguns parâmetros que esse cara vai receber, que é o request. O próximo parâmetro é o body da request. E o último parâmetro é a execution. Perfeito, são esses os parâmetros que ele recebe. Agora a gente vai definir o corpo dessa função. Request
.getHeaders, para a gente pegar o header da requisição. E, além disso, a gente vai pegar esse header e vamos adicionar uma variável. Adivinha qual variável que a gente vai adicionar? Add. E é justamente isso daqui mesmo, OpenAPI-Key. Só que esse primeiro tem um nome específico. Qual header que a gente está mandando? Qual que a gente manda no Postman? A gente manda um header chamado Authorization. Esse cara aqui. E depois o better concatenado com a nossa API Key. Vou copiar isso daqui, entre aspas, Authorization. E a gente precisa concatenar o better com esse cara. Como que funciona isso? Vou até copiar aqui, pessoal, para evitar erro de digitação. Então, better, espaço e a nossa key. Beleza, venho aqui, colo e era isso. Ponto e vírgula aqui no final. E agora a gente vai adicionar um retorno. Return, que é o retorno dessa função, né? Execution ponto execute, recebendo como parâmetro exatamente a request e o body. E aqui a gente passa um ponto e vírgula no final. E ao final de tudo, a gente vai retornar o REST template. E é isso. Dessa maneira, a gente retorna um bin que pode ser usado para quantas requisições a gente quiser. Isso aqui vai permitir a gente consumir a API do ChatGPT. Beleza? Então, era isso. A gente terminou a parte de configuração do REST template. Era apenas isso. Criamos o bin, né? Na próxima aula, a gente continua. Fala pessoal, beleza? Continuando, assim como a gente seta uma variável de ambiente aqui no Postman, a gente também precisa fazer isso com as nossas aplicações. A gente não vai deixar exposto no arquivo de configuração essa credencial. É muito importante que a gente trate isso daqui com um pouco mais de segurança. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na busca, né, do Windows e você vai digitar env. E aqui ele vai sugerir Edit System Environment, ou editar variáveis de ambiente, se você estiver usando na versão em português. Clico sobre isso, você vai clicar em Environment Variables, ou variáveis de ambiente. Vai abrir uma nova aba. E aqui a gente tem as nossas variáveis de ambiente, todas elas configuradas. A gente vai criar uma nova variável de ambiente. O nome dela vai ser o mesmo nome que está aqui no Postman. Vou copiar. Voltando, colo aqui e agora eu especifico o valor, que é o mesmo que eu falei para vocês armazenarem em um arquivo de texto, porque a gente iria precisar. Ctrl C nesse arquivo de texto e colo a minha variável de ambiente. OK, OK e OK. Variável de ambiente criada e é isso aí. Na próxima aula a gente continua. Recomendo que você feche a IDE e abra novamente para que ela consiga carregar isso daqui. Nos meus testes, ela não pegou de primeira essa variável de ambiente e eu acabei perdendo uma meia hora tentando resolver isso e no fim das contas era apenas fechar e abrir novamente a IDE que funcionaria. Beleza? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Continuando, a gente já criou a classe responsável por armazenar as configurações e setar elas no momento da requisição, que são as mesmas informações que a gente define aqui no Postman, tanto nas variáveis de ambiente de OpenAPI Key, quanto nos parâmetros da URL, que é o que a gente passa aqui em cima. Agora a gente vai mapear esse objeto aqui para um objeto Java. E para isso a gente precisa criar uma classe que nos retorne esse JSON aqui. No momento a gente não vai passar esses parâmetros abaixo aqui, ó. A gente não precisa deles, são opcionais. Se a gente não passar, são esses valores aqui que vão ser setados por padrão. Beleza? Então a gente vai precisar de um Pojo que tenha um model e que tenha uma lista de messages dentro desse model. E dentro dessa lista de messages vai ter várias messages contendo a informação role, que no caso é user, e uma outra opção seria o assistant, mas a gente não vai usar o assistant, apenas o user. O outro parâmetro é o content, que é o prompt que você vai executar. Então, vamos voltar para a IDE e vamos definir isto.
Vamos clicar com o direito sobre BR com Erudio, New, Class. O nome dessa classe vai ser ChatGPT Request. E aqui a gente vai definir o pacote como VO.request, que é o VO são os VOs de request. Enter. Essa classe, evidentemente, vai ter o atributo model e o atributo message. Então, private string model, ponto e vírgula, Ctrl Alt setinha para duplicar. E aí vai ter também uma lista de message, chamada messages. Ele não consegue sugerir porque a classe message não existe, né? Então, messages, ok. Ctrl Shift O para importar. E ele acabou importando um message aqui que é do Log4j. Não é esse cara, é um que a gente vai criar. Beleza, clicou direito, Create Class Message. Ok, mesmo pacote, Finish. A classe Message, como a gente já viu, vai ter Row e Content. Então, vamos fazer isso. Ctrl C, Ctrl V, Row. E o próximo parâmetro é o Content, que na prática é o prompt, né? O que você vai setar no prompt. Beleza, é isso. Por hora vamos deixar assim, vamos focar em terminar essa implementação aqui. O que a gente precisa, pessoal? A gente vai precisar de um construtor padrão, Alt Shift S. Na verdade, eu acho que a gente nem precisa do construtor padrão. Vou criar apenas usando os campos. Se a gente tiver algum problema, aí eu vou e crio o padrão. Ok, a gente tem uma string com model e uma outra variável. E aqui, pessoal, vou passar uma outra string chamada prompt. A gente tem o model, temos as messages, que vai ser um new ArrayList, né, do Java UtilList. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai setar nessas messages, this.messages, .add, e aqui a gente passa uma nova instância de message, recebendo como parâmetro o user. Lembra do nosso JSON? A gente recebe um user e recebe um content. Então, isso aqui é fixo. A gente vai passar um user. E o outro parâmetro é um prompt. Perfeito. Ponto e vírgula aqui. E era isso. Ele está reclamando porque não tem essa assinatura aqui no message. Então, se a gente clicar aqui, create constructor, recebendo dos strings. E aí está o nosso construtor. Evidentemente, não está num local muito interessante. Vamos mover esse cara Ctrl X, Ctrl V. Beleza, e agora a gente vai definir como é que esse cara funciona, né? Mas antes vamos terminar aqui a nossa implementação, né? A gente tem essa estrutura definida, né? ChatGPT Request, que recebe duas strings. Uma é o model. Esse model é isso daqui, ó, ChatGPT GPT 3.5 Turbo, e o prompt, que é a mensagem. Agora, pessoal, falta os getters e setters. Equals hashcode, Alt Shift S, getters e setters, Enter. Alt Shift S, hashcode equals, Enter. E aqui a gente vai apagar essas linhas vazias. Perfeito. Esse cara vai implementar serializable. Isso aqui, pessoal, é opcional, mas é uma boa prática você sempre adicionar o serializable. Perfeito. Então, está terminada a implementação. Eu vou copiar esse trecho de código aqui. E a gente vai fazer o mesmo no message. Colo aqui e era isso. Ctrl D para apagar a linha. Vamos definir esse construtor, né? A gente tem uma string de row. E o outro parâmetro é o content ou o prompt. Vou botar content, porque daí já fica fácil a gente fazer o bind aqui. Perfeito. Na real, a gente pode apagar isso daqui e gerar novamente para a gente não ter que
digitar isso daqui. Generate constructor using fields. E era isso. Feito aí. Exatamente o que a gente precisa. Agora falta os getters e setters também. Alt Shift S, generate getters e setters. Enter, Alt Shift S, equals hashcode. Ctrl D para apagar essas linhas vazias. E era isso. Perfeito, pessoal. Esses são os objetos de request. A gente tem o objeto principal, né, que é o que tem model e messages. E dentro das messages a gente tem row e content, exatamente da forma que está no JSON. A gente tem o model e messages, e dentro de messages tem o row e content. Esses outros parâmetros aqui a gente não precisa definir, beleza? Se você quiser definir, pode definir, mas aí fica para o seu critério, aí você cuida da implementação. Se tiver algum problema, também é por sua conta em risco. Beleza, a gente já fez isso, agora a gente precisa implementar o objeto de response, que é esse cara aqui, que vai gerar esse JSON aqui, beleza? Então, é isso aí, até a próxima aula. Fala pessoal, continuando, na aula anterior a gente mapeou os objetos que vão ser usados na request para a API do ChatGPT e agora a gente vai criar um objeto responsável por pegar esse JSON aqui e transformar em um objeto Java. O que a gente vai precisar desse cara? A gente precisa só do campo choices, os demais a gente pode descartar, a gente não vai utilizar isso daqui, a gente só precisa ler o conteúdo. Dentro de choices vai ter um objeto com index e message. Esse objeto message a gente já criou aqui, é o mesmo objeto que tem o row e content. Então a gente pode reusar ele. Então vamos voltar para a IDE e vamos fazer isso. A gente está aqui, né, nas nossas requests. Posso fechar esses caras aqui, vou deixar só o message aberto. Close others. Vamos clicar com o direito, new class, vai se chamar ChatGPT Response. E eu vou mudar o pacote aqui para Response. Ok. Vamos definir a estrutura desse cara. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma lista de choices. Private list choice. Claro, não existe esse cara, então vai dar erro. Beleza. Ctrl Shift O para importar. Ele importou um pacote errado aqui, do Java AWT Choice. A gente vai apagar essa linha e a gente vai criar a nossa própria classe Choice. Beleza? Create Class Choice. Também vai ficar nos views de response. E aí está. Perfeito, pessoal. Voltando aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um construtor vazio para esse cara. Alt Shift S, Generate Constructor, Using Fields. Não vou marcar nenhum campo. E vou clicar em gerar. Beleza, vamos colocar em uma única linha. Alt Shift S, Getters e Setters. Alt Shift S, Hashcode e Equals. Perfeito. Ctrl D para apagar essas linhas aqui. E é isto. Perfeito, a gente criou o objeto de ChatGPT Response. Agora vamos implementar esse choice. O choice, se você olhar aqui, a gente tem o index e o message. Então esse cara aqui é um int e esse aqui é o objeto message que a gente criou na aula anterior. Então, bem tranquilo de fazer também. Private int index e private message de br com erudio view request. Claro que não gostei muito de ter ficado em pacotes diferentes, mas eu acho que não tem outra saída. Ou a gente juntava tudo, ou a gente faz dessa maneira aqui, mistura uma única classe de request, que é usada nos dois, mas tudo bem. Eu acho que o importante aqui é tornar as coisas mais organizadas para quem está começando não fazer bagunça. Beleza, message chamado message. E agora vem o Alt Shift S, Generate Constructor Using Fields. Desmarca os dois.
e pode mandar gerar. Se você está aí pensando, Leandro, por que você não está usando Lombok, cara? Você não precisa do getter e setter, é bem mais tranquilo, não sei o que. Cara, já existe Kotlin, já existe Groove, existe um monte de linguagem aí que você não precisa fazer getter e setter. Se você está no mundo Java, tente não usar Lombok. Deixa o mundo mais feliz e não vai fazer raiva em outros programadores no futuro, quando eles forem manter essa porcaria. Alt Shift S, generate getters e setters. Alt Shift S, generate hashcode and equals. Ok, Ctrl D para apagar essas linhas aqui. E era isso, perfeito. Falta apenas o serializable, que eu vou copiar daqui. Perfeito. Ctrl V e era isso. Perfeito, pessoal. Então está implementada mais uma classe e agora a gente já pode começar a pensar em construir a classe que vai efetivamente fazer a requisição, que é o service. E é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai criar o serviço responsável por se comunicar com o ChatGPT. Para isso, eu clico com o direito sobre BR com Erudium, New, Class, vai se chamar ChatGPT Service. Esse cara vai ficar em BR com Erudium Service. E vamos clicar em Finish. Vamos adicionar a annotation @service para a gente não esquecer. De Org Spring Framework Stereotype. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai adicionar o logger aqui também. Private logger. Ctrl+ de espaços do Java Util Login, chamado logger. E aqui a gente vai fazer um logger.getLogger, recebendo como parâmetro o nome da classe, né, que é o ChatGPT Service, .class.getName. Deixa eu expandir isso daqui. E aqui é maiúsculo. Beleza, ponto e vírgula aqui também. Aqui faltou um sinal de igual, por isso que não autocompletou. Perfeito. Vou jogar isso aqui para baixo. Agora a gente vai injetar as variáveis de ambiente que são o model e a API URL, que são esses valores aqui, quer ver? Vamos abrir o Resources, API, Application, melhor dizendo, e a gente tem que injetar o model e a URL. Vamos voltar para o nosso serviço, vamos fazer isso. Private string model, ponto e vírgula, e private string URL. Para que a gente recupere esse valor, a gente precisa adicionar um @value. E aqui a gente passa o nome da variável que a gente quer recuperar lá do application YAML. Cifrão, abre e fecha chaves, e aqui a gente coloca OpenAI.model. E era isso. Vou copiar essa linha aqui. OpenAI.api.url. Perfeito. Assim a gente recupera esses valores do arquivo YAML. Agora a gente vai injetar o bin do hash template, que a gente definiu as configurações do hash template nessa classe config aqui, ó. A gente está injetando esse bin aqui, exatamente esse cara aqui, ó. Para isso a gente vai adicionar um @autoired private hash template. Perfeito. Agora a gente vai criar um método que efetivamente faz a requisição, né? Que faz a request para a API do ChatGPT. Public method. O tipo vai ser uma string que ele vai retornar. Ou melhor, eu vou deixar object por enquanto.
Depois a gente vai modificando isso. E a gente vai chamar esse cara de chat. Vai receber como parâmetro uma string, que é o prompt, né? Perfeito, vou expandir isso aqui novamente. Perfeito, ele está reclamando porque não tem um retorno. Vamos retornar uma string vazia por enquanto e ele vai parar de reclamar. A gente pode adicionar um logger aqui, logger.info starting chat. Perfeito, isso aqui é só para a gente logar as informações do console e ver que inicializou o processo de requisição com o ChatGPT. Depois que ele fizer a requisição, vai ter uma outra etapa, é que a gente vai ficar aguardando a request. E nesse momento, a gente vai estar aguardando o processamento do prompt. Na real, eu vou colocar prompt aqui também. Beleza, e aqui no meio vai ficar o que ele vai fazer, né? Então aqui a gente vai configurar o processo de request. Chat GPT request, que é o objeto que a gente criou, chamado request, que vai ser igual a um new ChatGPT request, recebendo como parâmetro um model e um prompt. E o prompt, perfeito. Então aqui está o model e o prompt. O model é o que a gente passa aqui como parâmetro. Esse model é a versão do ChatGPT que a gente está utilizando, que no caso é o GPT 3.5 Turbo. Perfeito. Então a gente definiu isso, a gente vai fazer a requisição e armazenar a variável em uma response. Para fazer a requisição, basta a gente chamar o template do hash template, né? Template.post for object. E esse cara recebe 3 parâmetros, né? Então pode ser esse daqui, depois a gente altera. A primeira coisa que a gente vai passar é a URL, a request e o objeto que a gente deseja, que é o ChatGPT response. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui. O que ele está reclamando? Aqui falta um ponto class. Beleza. Então, isso aqui faz a request. Depois que ele fizer a requisição e que receber a resposta, ele vai devolver uma response, que a gente vai armazenar em uma variável chamada response, do tipo ChatGPT response. Response. Perfeito. Então, jogando isso aqui também para a linha de baixo. E a gente pode mover essa linha de Processing Prompt para cima aqui, ó. Perfeito. Ok, agora a gente vai retornar a response. Perfeito. E a gente vai subir essa response para o controller. E é isso, pessoal. Era o que a gente precisava implementar. Depois a gente vai otimizar isso aqui e vai filtrar somente o que nos interessa, mas é isso. Beleza? Então é isso aí. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai criar o controller. Para isso, vamos clicar com o direito sobre BR com Erudio, New, Class. O nome da classe vai ser ChatGPT Controller. E vai ficar no pacote Controllers. Controller. Faltou um C aqui. Enter. Criada a classe, a gente precisa adicionar a annotation @hashController. Também precisamos adicionar a annotation @requestMapping. E aqui a gente vai passar o path para esse cara, que é /bot. Perfeito.
Abaixo a gente vai injetar o ChatGPT Service, porque a gente precisa do serviço para fazer a requisição. Então, @autowired private ChatGPT Service chamado Service. E era isso. Abaixo a gente coloca o get mapping para requisição e era o que a gente precisava fazer. Então, public, né, na verdade, public method. O nome do o tipo do método vai ser object por enquanto. Depois a gente vai modificar ele, mas por enquanto vai ser object. Aqui a gente vai chamar esse cara de chat. Ele vai receber um request param, então para isso @request param, esse terceiro de baixo para cima. Entre parênteses, o nome do parâmetro vai ser prompt. E ele vai ser do tipo string chamado prompt. E era isso, pessoal. Agora ele está reclamando porque não tem um retorno. E o retorno vai ser bem simples. Return service.chat, recebendo o prompt como parâmetro. E era isso. Perfeito, pessoal. Então está implementado. Falta apenas um get mapping aqui. Segunda opção. Entre parênteses a gente vai ter o path, que vai ser o chat. Então vai ficar a URL, né? URL inicial, localhost 8080, ou melhor, host /bot /chat. E era isso. Perfeito, pessoal? Então está implementado. Na próxima aula a gente já pode rodar a aplicação e verificar o comportamento. Então, até a nossa próxima aula. Fala, pessoal, beleza? Continuando, nessa aula a gente vai subir a aplicação e vamos testar o comportamento e ver se a integração com o ChatGPT está funcionando. Vamos clicar em Start or Restart Process. Beleza. Aplicação inicializada. Vamos para o Postman e vamos fazer uma requisição. Vai ser uma operação do tipo GET para localhost 8080/bot /chat. Beleza, e aí a gente vai adicionar o parâmetro. O parâmetro vai ser a mesma coisa daqui, Ctrl C, e a gente vai colar aqui. Qual que é o nome do parâmetro na nossa aplicação? O nome do parâmetro é prompt. Então a gente precisa adicionar esse parâmetro chamado prompt aqui. Prompt. Beleza? E aqui a gente cola o que a gente vai fazer de requisição, que é justamente a mesma mensagem que a gente usou aqui. Eu só não vou colocar o sinal de interrogação porque a gente usa esse cara para dizer que depois dele vem os parâmetros. Então, de repente, a nossa API pode se perder. Então, eu vou remover essa interrogação e vamos fazer a request. Não se assuste se a resposta demorar bastante para ser retornada. Podem acontecer instabilidades no ChatGPT e eles só garantem estabilidade se você estiver pagando. Então, nesses 3 meses de uso gratuito, você pode usar tranquilamente, mas eventualmente você pode ter problema de instabilidade, performance, pode não retornar uma resposta, enfim, não é 100% perfeito ainda. Ou melhor, não é 100% perfeito para quem não está pagando para usar a API. Send. Ok, a gente teve um erro, vamos ver aqui. Não conseguiu converter a response de volta porque provavelmente é um construtor que a gente precisa colocar um construtor padrão aqui para request e response. ChatGPT request, esse aqui tem um construtor padrão, choice também tem, message não tem. Então vamos adicionar esse construtor padrão para ele.
Perfeito. Mesma coisa para o ChatGPT Request. Perfeito. Criado o construtor padrão, que quando a gente cria um novo construtor, o Java não gera mais o padrão. Então a gente precisa dele, porque senão o Jackson vai se perder. Vamos subir novamente a aplicação. Ok, a aplicação subiu. Vamos repetir a request. Send. A request está demorando bastante. Vou acelerar o vídeo e assim que tiver algum progresso, ou quando passar muito tempo, eu retorno. A gente ainda não teve uma resposta, então vamos testar o post. Ver se o post consegue nos devolver uma resposta. Send. Quer chamar diretamente a API. E aqui a gente teve uma resposta. Vamos voltar para a IDE. E vamos fazer algumas mudanças aqui. Eu vou abrir o serviço ChatGPT Service. E antes da gente fazer a requisição, eu vou logar o JSON para a gente ver como está sendo o JSON que a gente está enviando. Porque aí a gente pode comparar e ver se tem algo de errado com o nosso JSON ou não. Pode ser isso também, né? Vamos definir um objeto do tipo string, chamado JSON string, que vai ser igual a new object mapper do com fasterJackson ponto write value as string, recebendo como parâmetro a request. É isso mesmo. Ponto e vírgula. E antes da gente fazer a requisição, o que ele está reclamando aqui? Add throws declaration. Beleza. Inclusive vou chamar esse cara só de JSON. Logger.info. Ctrl setinha para cima. E eu vou logar o JSON. Beleza, assim a gente imprime o JSON no console e a gente consegue ver o que a gente está enviando. Voltando ao Postman, talvez a gente já tenha uma resposta e ainda não temos uma resposta, pessoal. Eu vou cancelar isso daqui e a gente vai voltar a investigar isso mais detalhadamente. Vou parar a aplicação, subir novamente. Inclusive, podia ter adicionado DevTools a essa aplicação e acabei esquecendo disso, mas você pode fazer aí, adicionar o DevTools. Beleza, a aplicação parou, vamos iniciar novamente. Existem erros, cancelo. Aqui provavelmente ele está falando que tem que adicionar um throws também. É throws declaration, adicionar um throws, beleza. Não vai ficar muito elegante, mas depois a gente pode remover isso também. Esse throws. O que agora ele está reclamando? Deve ser só a ideia que se perdeu mesmo. Vamos lá de novo. Agora foi só a ideia que realmente se perdeu. E era isso. Perfeito. Voltando ao Postman, a gente vai fazer novamente a mesma request. Send. E agora a gente vai investigar aqui no console se o JSON gerado é o que a gente espera. E aqui está o JSON gerado. Ctrl C, vamos para o navegador e vamos pesquisar por um JSON Prettify Online. A gente pode usar esse JSON Formatter aqui, mas vamos pesquisar aqui primeiro. E aqui tem duas opções. A gente vai escolher esse segundo aqui que eu já sou mais acostumado. Beleza, e aí você cola o JSON da requisição aqui, Process, perfeito. Vamos copiar isso daqui e a gente vai abrir uma ferramenta muito poderosa chamada WinMerge. Se você não tem, instale ela, pode ser muito útil também na investigação de erros. Cola o JSON aqui, a gente volta para o Postman e vamos copiar o JSON da requisição original. Ctrl C, Ctrl V. Enquanto isso, vamos copiar esse JSON, vamos voltar para o Postman, vamos substituir aqui e vamos ver se apenas o JSON funciona. Send. E o que tem de diferente aqui, pessoal? Vamos usar a comparação aqui, refresh, e ele já vai mostrar o que está diferente. Isso apenas uma interrogação no final aqui, e ele passa mais esses parâmetros aqui,
que são opcionais. Se a gente não passar, ele vai encarar que são esses valores aqui e vai funcionar da mesma maneira. Perfeito. Então era isso. Nosso JSON aparentemente não tem nada errado, pode ser instabilidade mesmo da API. E aí está a resposta, ele devolveu a resposta com o JSON que a gente enviou. Então, realmente alguma coisa errada com a chamada através da API ou alguma instabilidade com chamadas através de APIs. A gente pode esperar ou a gente pode cancelar isso daqui e mandar uma nova. Acho que eu vou cancelar e tentar de novo. Send. E agora sim a gente teve uma resposta. A gente tem aqui o objeto choices e mais detalhes da informação. Mas o que importa para a gente é só a mensagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para a nossa IDE. Vamos vir no Service, ChatGPT Service. E aqui na Response, pessoal, a gente vai pegar os objetos. Olha só. Então a gente tem as choices. Dentro das choices a gente tem um array. E dentro do array a gente tem a message, dentro da message o content. Então a gente vai fazer esse processo. Response.getChoices, segunda opção, ponto getZero, que é o índice, né? 0. Primeira posição do array, a gente sabe que esse array, no nosso caso, vai retornar apenas 1. Ponto getMessage, que é o objeto message. Ponto getContent. A segunda opção aqui. Perfeito. Então, assim a gente já altera e, inclusive, a gente pode tirar esse object e voltar para string. Podemos também adicionar um comentário aqui para esse JSON não ser impresso e a gente poder tirar esse throws aqui em cima. Beleza? Aqui também. E agora o throws é opcional. Então o que eu vou fazer é o seguinte: fechar a chave aqui, comentar isso daqui, e aí você tem como referência. Agora é um string. Voltando ao ChatGPT Controller, a gente pode remover o throws também. Vamos fechar, abrir a chave aqui. E agora vai retornar uma string. Perfeito. Subindo novamente a aplicação, Ctrl Shift O para tirar esse import, né? Subindo novamente a aplicação. Ok, está reinicializando, a aplicação subiu. Vamos voltar para o Postman e vamos repetir a request. Agora vai devolver apenas essa mensagem aqui, ó. Todo o restante vai ser suprimido. Send. Espero que a API não esteja instável e nos devolva uma resposta. Perfeito, pessoal. Então, tá aí. Ó. Os nomes dos imperadores do Brasil são Pedro I e Pedro II. E era isso, pessoal. Então, dessa maneira, a gente integrou com o ChatGPT. Claro que é uma integração bem simples. E você pode, eventualmente, explorar a API, conhecer bem mais dela e fazer muito mais coisas com ela. O ChatGPT é algo bem novo, inclusive essa API, se eu não me engano, tem apenas 8 meses. Inclusive vamos perguntar ao ChatGPT quando foi lançada a API do ChatGPT. Ele não sabe ainda porque tudo que está indexado no ChatGPT, na versão free, é até 2021. Mas tem 8 meses, não sei se fevereiro ou março, algo assim, que foi lançada a API do ChatGPT. Então, algo relativamente novo, você pode explorar bastante e tem muito a aprender com isso, tem muitas oportunidades também e cabe a nós aproveitarmos cada oportunidade que surge e nos desenvolvermos com isso, beleza? Então é isso, até a nossa próxima aula. Fala Dev, beleza? Se você quer estar entre os melhores e desenvolver APIs de ponta usando as mesmas técnicas e tecnologias utilizadas por Uber, Netflix, Twitter, Tesla, Airbnb, Facebook e Instagram, preste atenção no que eu vou te ensinar nesse curso. Você vai aprender na prática todo o poder e leveza que o Spring Boot aliado ao Docker pode proporcionar. Nesse curso serão abordados desde conceitos mais básicos
para quem nunca desenvolveu um web service, passando pelos principais conceitos teóricos, indo até conceitos mais avançados, como RateOS, Swagger, autenticação com JWT, Postman, integração com o Docker e deploy na Amazon AWS. Enfim, uma série de coisas legais. E claro, tudo isso reforçado com exemplos práticos para que você aprenda REST de verdade. De quebra, além dos conceitos mais importantes do REST, esse curso também dedica mais de 1 hora à construção de um pipeline de integração contínua envolvendo o Docker, Docker Compose, GitHub Actions e a Amazon AWS. Vai ser incrível, a gente comita o código no GitHub, o GitHub Actions constrói a nossa Docker Image e implanta na Amazon AWS automaticamente. Mas não para por aí. Na última atualização foram adicionadas novas seções bônus, ensinando atalhos de produtividade, como usar outros bancos de dados, como migrar de versões antigas para a versão mais recente do framework e uma seção ensinando tudo o que você precisa saber para consumir uma API com React.js. Na verdade, é tanto conteúdo que só essa seção pode ser considerada um mini curso à parte. Ao final de tudo, você entenderá como uma stack de tecnologias envolvendo Spring Boot, Docker e Amazon AWS fazem tanto sentido juntos e possibilitam a construção de APIs sólidas e eficientes. Além de todos os vídeos que esse curso contém, ele vem acompanhado de guias por escrito para que você possa tirar dúvidas, revisar conceitos importantes e fixar o conhecimento. O curso é projetado para que você saia do zero absoluto e consiga implantar sua API na nuvem. E se nessa jornada surgirem dúvidas, eu vou estar sempre à disposição de você no fórum de perguntas e respostas para auxiliar e para tirar toda e qualquer dúvida. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 50 mil alunos. Esse curso é um curso amplo, todo mundo pode fazer, desde quem nunca desenvolveu um web service até quem tem uma mínima ou intermediária experiência, seja com Spring Boot e Java ou mesmo com outras tecnologias como Ruby on Rails, Python ou ASP.NET. Além de tudo isso, a Udemy lhe dá um certificado ao final do curso que poderá lhe ajudar, inclusive, a conseguir uma promoção ou um trabalho mais interessante. E se em até 30 dias você sentir que o curso não era bem o que você procurava, a Udemy lhe permite pegar o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia ou ressentimento de minha parte. Se você quer levar suas aplicações e sua carreira para o próximo nível, então não perca mais tempo. Vamos às aulas!